Olá, sou o Lucas Masneri Ricardo, junto com a Letícia Gonçalves Camargo. Somos estudantes da Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos cursando a disciplina de Microbiologia e iremos apresentar sobre fungos degradadores de madeira. E a nossa espécie escolhida foi Serpula lacrimans. Agora iremos apresentar um pouco sobre a introdução. A Serpula lacrimans é um fungo conhecido devido ao apodrecimento seco da madeira e extremamente destrutivo, espalhando-se por muitas estruturas da madeira e degradando a celulose das mesmas. É um fungo que pertence ao filo Basidius miscota. Esses filos são os mais importantes da decomposição da madeira e é considerado o fungo mais destrutivo e menos controlável da Europa, principalmente por motivos da sua capacidade de transportar nutrientes ao longo de distâncias. Ele cresce em áreas mais frias. Alguns exemplos podem ser o Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia e Europa. Este fungo está bem adaptado para invadir estruturas construídas pelo homem, e ele consegue se dispersar por longas distâncias, não apenas por meio dos seus esporos reprodutivos, mas também pelo transporte de madeira infectada. E a Serpula lacrimans possui temperaturas ótimas de crescimento, que é relativamente baixa, cerca de 20 graus, e não toleram temperaturas acima de 30 graus por um período muito longo, e acabam morrendo se expostas a temperaturas de 50 a 70 graus na madeira. Agora iremos falar um pouco sobre a reprodução. Ele se reproduz com a formação de esporos. Esses esporos são cianofilos lisos, são produzidos em números extremamente grandes. Supõe-se que um basidiocarpo de 100 metros cúbicos pode produzir até 50 milhões de esporos em cerca de 10 minutos. Esses esporos são leves o suficiente para serem carregados pelo vento. E por ser extremamente leves, vai acabar permitindo que eles se dispersem por longas distâncias. Os esporos dos fungos germinam em alta umidade relativa, que é acima de 95%. E quando o teor de umidade na madeira é superior a 30%, eles são resistentes à secagem e podem permanecer vivos por muitos anos. Agora vamos falar um pouco sobre a identificação da Serpula lacrimans, que desenvolve em um micelo de cor bronzeado a amarronzado terra. Ele se espalha abundantemente com fios condutores de água que são chamados de rizoformos, que podem chegar até 2 centímetros de espessura, e formam corpos frutíferos que são semelhantes a panquecas, que produzem esporos vermelhos enferrujados. À medida que degrada e remove a celulose e a hemicelulose da madeira, deixa a lignina para trás, que acaba resultando em madeira que fica murcha e escurecida. A degradação da madeira, o fungo tem a habilidade de degradar a lignina, a hemicelulose e a celulose. O escurecimento é característico da madeira afetada por esses fungos. Quando a madeira é decomposta, é usada para a alimentação dos fungos, ocorre a sua retração, a perda de peso e a perda de resistência, e formam também pequenos cubos de podridões. A colonização. Um minúsculo esporo de podridão seca aterra na madeira molhada e germina. O primeiro crescimento que emerge desse esporo é conhecido por tubo de germinação. Esse tubo cresce e divide-se para produzir filamentos muito finos e ínfas, que invadem a madeira e segregam enzimas para degradar essa madeira. Conforme a madeira é degradada por essas enzimas, são segregados pelos finos filamentos das ínfas, tornando-se ainda mais poroso, e que permite assim que mais água penetre na madeira. Além disso, um dos produtos consequentes desse processo é a degradação, e também a água vai contribuir para umedecer ainda mais a madeira. A Serpula lacrimans é muito conhecida como o câncer das construções. Ela causa vários danos estruturais em casas ou qualquer tipo de construção que seja baseado em madeira macias, que normalmente são utilizados para construções. Alguns exemplos podem ser os pinheiros, as esprucia, o pinus e o eucalipto. E em ambientes mais úmidos, ele pode atacar também papéis e livros, imóveis. Para se ter o controle da podridão seca, os princípios básicos para o controle e para a erradicação da podridão são os seguintes. A eliminação dessas é o requisito essencial que integra as medidas fundamentais para o controle e para eliminar a podridão seca.
Promover e manter condições de secagem rápida à madeira. Quando se faz o manejo adequado, eliminando e secando rapidamente a madeira, esse controle ele previne bastante o aparecimento desse fungo. Uma boa saída também é a utilização de preservantes químicos, nos quais a seleção adequada de um produto preservante é a primeira condição para conferir um aumento na durabilidade natural da madeira. Olá, sou o Lucas Master Ricardo, junto com a Letícia Gonçalves Camargo.